Olá, amigos e amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É com grande alegria e grata satisfação que estou aqui com vocês hoje para tratarmos sobre um tema que foi proposto pela Casa. O tema é Revelação pela Dor. Esse tema, ele é o título também de um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É um livro que traz reflexões muito profundas e muito interessantes para nós espíritas, e aqueles que puderem ter acesso à obra e ler o texto, com certeza irão ganhar muito, irão se enriquecer muito. Então, nós hoje iremos fazer uma reflexão sobre o tema Revelação pela Dor, com base neste capítulo da obra de Leon Denis, mas nós iremos também trazer outras referências, como vocês irão perceber no decorrer do nosso trabalho. Então, para começarmos, vamos falar de Jesus, No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 16 a 33, Jesus, em diálogo com os discípulos, faz o anúncio do seu retorno após a sua morte. Mais especificamente no versículo 33, finalizando a sua fala, como um consolo, que Jesus dá a seus companheiros, o Cristo diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11, no nosso tão conhecido Sermão da Montanha, temos a seguinte assertiva de Jesus: felizes os aflitos, porque serão consolados. Jesus, com essas afirmações, estava de certo modo a preparar o espírito dos seus discípulos e de todos nós, espíritos de todas as épocas, para as batalhas a serem enfrentadas no mundo, assim como também nos prometia a consolação das nossas almas. O Cristo proferiu essas palavras e exemplificou com sua vida e morte, se dando em holocausto, para que pudéssemos compreender melhor o sentido das dores vivenciadas em diversas existências, ou seja, para que pudéssemos compreender verdadeiramente o significado da cruz. Nos alertou que, apesar das tribulações do mundo, assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Jesus nos mostrou, dessa forma, o caminho que devemos seguir e como devemos nos portar diante da vida. E que perante as aflições, se bem vivenciadas, seríamos consolados e um futuro melhor estaria nos aguardando. O planeta Terra, assim, tem funcionado como uma escola para os espíritos imperfeitos, em vista da necessidade de passarem pela experiência da carne, para alcançarem, dessa forma, horizontes mais adiantados. Como afirma o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Roteiro, diz: podemos, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. Já na obra O Consolador, de Chico e Emmanuel, temos: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade, para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Por isso, com a visão de que o planeta Terra é uma escola de aperfeiçoamento do espírito, do nosso espírito, compreendemos melhor o que Jesus nos traz. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 26, momentos antes de ser preso, Jesus vai proferir uma oração. O trecho está intitulado Oração de Jesus, na qual o mestre faz uma rogativa ao Pai, falando que a sua hora estava chegando. E dialoga, vamos dizer assim, que ele dialoga com Deus sobre o momento que vivia, sobre aqueles que o acompanhavam, sobre seu testemunho final. E orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo,
e sim libertos do mal. Diz exatamente Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Ou em outras traduções, nós podemos ter os livre do mal. Especificamente sobre esse trecho, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, faz uma importante reflexão no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, o mundo e o mal. Emmanuel nos fala sobre como nos centros religiosos muitas pessoas ficam preocupadas com a ideia da morte, pelo fato de muitos não crerem na paz, nem no amor aqui na Terra, mas somente creem na paz e no amor em planos diferentes do nosso planeta. Que uma grande parte espera por situações imaginárias e injustificáveis, sem nunca ter levado em conta o esforço próprio. Com isso, há um certo anseio por morrer para ser feliz de algumas pessoas, porque, como afirma Emmanuel, é enfermidade do espírito. Por isso, rogou Jesus ao Pai, pelos discípulos, para que eles não fossem retirados do mundo, porém fossem libertos do mal. Assevera Emmanuel que, cito, o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam os lírios, de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. E nós, como espíritas, sabemos que morremos, mas nós levamos para a vida espiritual aquilo que somos aqui na Terra. E para combater o mal que ainda está em nós, precisamos de quê? De reencarnar e passar pelas vicissitudes da vida. Como a gente pode verificar na questão 168 do Livro dos Espíritos, diz assim: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. E nós sabemos que quando chegarmos à condição de espíritos perfeitos, não haverá mais necessidade de passar pela experiência da carne, esse corpo, ter esse corpo, esse tipo de matéria que nós temos hoje. E a justiça de Deus e sua misericórdia está exatamente em nos permitir vivenciar muitas existências, passar por diversas situações materiais para que consigamos despertar dessa forma a nossa consciência e vivenciar a lei de amor em sua plenitude. Se admitimos a existência de Deus, se nós admitimos isso, se nós cremos na existência de Deus e acreditamos ser Ele todo poder e bondade, de infinita perfeição, não podemos dessa forma cogitar que Deus e suas leis são injustas. Lembremos de que Deus, como vemos no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 13, tem por atributos ser todo-poderoso, mas também soberanamente justo e bom. Assim, não há injustiça da parte de Deus, ou nem privilégio para alguns espíritos e outros não. Dessa maneira, se Deus jamais quer o nosso mal, se sua justiça é perfeita, qual o motivo, então, do sofrimento para o espírito? Qual o motivo das vicissitudes da vida? Há
que se ter uma causa para as aflições que vivenciamos. E sendo Deus justo, se acreditamos verdadeiramente nisso, essa causa também é igualmente justa. E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso, né? Principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós temos uma reflexão sobre as causas das aflições, sobre as aflições humanas. Ainda na questão 13 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então, e essa sabedoria providencial que vemos nessa questão está também nos momentos de dor que passamos em nossas vidas. No estágio em que a Terra se encontra, classificada como um planeta de provas e expiações, nós verificamos a inevitabilidade da dor, né, na nossa vida, na vida dos encarnados. Todos passamos por dores. Não há um ser privilegiado na esfera terrestre. Cada um tem a sua luta. Então, conforme vemos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz assim: neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então não há um só lugar nos recantos deste mundo em que não haja alguém passando por algum tipo de dor, seja ela física ou moral. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, iremos passar, né, por algum processo de dor. Muitas são ainda, infelizmente, né, as aflições dos seres humanos. A dor fez e faz parte, dessa forma, da trajetória existencial do ser humano na Terra. Contudo, né, como afirma Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia o amor é a lei, né, do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tanto pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Mas o amor é a lei do universo. Podemos inferir dessa forma que a dor é um meio amoroso do Pai de nos conduzir à redenção espiritual. E não um castigo, como muitos ainda acreditam, né, que Deus está castigando quando a dor chega até algumas pessoas. No livro A Gênese, verificamos o seguinte: tendo o ser humano que progredir, os males a que se acha exposto são estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. É por isso também que Leon Denis afirma que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. E continua ainda Leon Denis, né, a nos esclarecer sobre a questão da dor. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de de perfumes, onde se combinam todas as artes para experimentarem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Então a dor vem para libertar o nosso espírito. Com isso, vemos que na experiência reencarnatória, a dor pode se apresentar em muitos momentos de nossas vidas, nos rodeando, nos cercando, quando nós, ao contrário, né,
tentamos o tempo todo fugir dela, o que é natural, né? Buscando em nossas vidas sempre o prazer e nunca a dor, pelo menos é o que normalmente as pessoas fazem, né? É bem verdade que ninguém quer sentir dor. Isso é claro, ninguém quer sentir dor. Isso eu falo de maneira geral. Contudo, a dor surge em nossas vidas, daí ser necessário compreender o papel da dor, porque isso pode nos ajudar a enfrentá-la de maneira mais equilibrada, mais resignada. Não que tenhamos que provocar dor, né? Aumentar o sofrimento nas nossas vidas, mas diante da dor que se faz inevitável, que nós possamos extrair algum aprendizado dela e dessa forma assim promover a nossa transformação espiritual. No livro Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual nos diz o seguinte: viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todos aqueles que se resolvam decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. A dor pode nos levar a uma melhor percepção de nós mesmos, a um olhar mais apurado daquilo que temos de dificuldades e precisamos corrigir. E também a dor pode nos fazer ver o que de bom podemos destacar em nós, para que assim a gente possa viver melhor e ser melhor, e até também para ajudar as outras pessoas. Quantos, depois de passarem pela dor, saíram da condição de consolados para serem consoladores de almas? Quantas pessoas a gente vê, né, no mundo que tem uma história bonita de superação e passam assim, depois de ter passado pela dor, passam a ajudar as outras pessoas. Então, a dor nos permite enxergar muito do que em um estado de alegria, euforia, né, de conforto, não conseguimos perceber muitas vezes. E as dificuldades, assim, se tornam grandes mestras do nosso desenvolvimento. Como assevera José Carlos de Luca no livro Na Luz da Vitória, ele nos diz o seguinte: é a doença que nos obriga a cuidar melhor da nossa saúde. É o desamor de alguém por nós e que nos mostra a necessidade de nos amarmos. É o desastre financeiro que nos mostra que a vida pode ser vivida com mais simplicidade. É a perda de um ente querido que nos abre os olhos para amarmos as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado. Entre tantas outras situações dolorosas que nos servem de aprendizado, para fortalecermos dessa forma em nós a coragem, a paciência, a resignação, a fé, né, a confiança em Deus, para que possamos voltar para os braços do Pai, como a parábola do filho pródigo, né, como o filho pródigo. O filho que pediu herança ao pai, saiu de casa, gastou tudo e ficou em completa miséria material e espiritual, até compreender o quanto era rico em todos os sentidos junto ao seu pai, na casa do pai. Então, somos muitas vezes esses filhos pródigos, né? Que iludidos com as coisas do mundo, com as paixões, nos afastamos de Deus, né? Só desejando o prazer da carne. E então, é preciso muitas vezes a fome, a solidão, a escassez financeira, a dor física, a dor da alma, para nós entendermos que o caminho que devemos seguir é o caminho do amor, que devemos ir em direção a Deus, exercitando a misericórdia, exercitando o perdão, exercitando a justiça, a ética, o respeito ao outro, a indulgência. Por isso, também Leon Denis afirma que o sofrimento tem sempre o resultado útil, mas esse resultado também vai variar infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Por quê? Porque à medida que nos elevamos espiritualmente, nossa percepção sobre a felicidade e as vicissitudes da vida muda. O olhar sobre a alegria e a dor vão se alterar segundo a evolução de cada espírito. A alma ainda inferior, ela não percebe as coisas espirituais e da matéria da mesma forma, a gente sabe, que a alma já é depurada. Por isso,
sofre mais. Então, a satisfação da alma elevada está nos sentimentos e ações nobres, no bom pensamento, nas ações no bem, na consolidação das virtudes, no íntimo, e até nas dificuldades que purificam. Então, as almas mais elevadas enxergam a dor realmente como um instrumento de purificação, né, como algo benéfico. Enquanto os espíritos em atraso estarão sempre buscando a satisfação interna, né, nos bens materiais e nas glórias terrestres. Não vão se importar com as coisas espirituais. Então, esses espíritos ainda em condição inferior só vão estar preocupados e desejando aquilo que é efêmero, que é ilusório e que vai corromper o seu espírito. Por isso, ainda é muito difícil compreender para a maioria dos espíritos, né, que estão na Terra, compreender que a dor é algo bom, na perspectiva, claro, espiritual que nós estamos trazendo aqui. Nós não estamos fazendo dessa forma apologia ao sofrimento, né? Mas estamos tentando compreender que a dor tem um fim útil e necessário ao ser, no estágio ainda inferior em que se encontra, né? Que ainda está. Então, as alegrias efêmeras do mundo, por vezes, nos paralisam, nos mantêm atrasados, estagnados, distraídos, e esquecemos dessa forma os valores essenciais que devemos cultivar em nós, né? O porquê de estarmos aqui encarnados. E quando nos demoramos muito em seguir adiante, em sair da inércia, né? Quando demoramos muito, vem a dor e nos impele para a frente. Assevera Leon Denis o seguinte: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, né? A única e duradoura. É, pois, realmente, pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento, fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Né? Trabalhe incessantemente para tornar dóceis, purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, né? Senão na medida correspondente às suas perfeições. Diz o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Vinha de Luz, capítulo 22, né, que tem o título de Corrigendas, que quando nós, os discípulos do Evangelho, começamos a entender realmente o valor da corrigenda, nossa mente ela vai se elevar a planos mais altos da vida. Acrescenta ainda o autor espiritual que, a princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Assim, por mais que lutemos contra a nossa natureza divina, seguindo por caminhos equivocados, ainda assim não fugiremos do nosso destino, que é o amor, a luz, a perfeição relativa. E se nós insistimos, né, em agir contra nós mesmos, as leis perfeitas de Deus nos impedem de seguir no caminho errado. Por isso, a dor se instaura para nos impedir de cometer um mal maior contra nós mesmos. É como o pai na terra que diz não ao filho, porque sabe que o que o filho deseja vai prejudicá-lo. Porque a criança, o jovem, muitas vezes não consegue medir as consequências de determinados atos. E aí a importância de se ter um adulto que oriente, né, que delimite, que diga não. Porque, teoricamente, pela experiência do adulto, pelo amadurecimento, ele está mais apto para orientar a criança e o jovem para seguir um melhor caminho. E assim Deus conosco sabe do que precisamos, o que precisamos melhorar,
né? E como melhor devemos agir. E é aí que, se nos desviamos do caminho correto, vem a dor para que possamos, né, ver o nosso erro e buscarmos nos corrigir. Como nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11, diz assim: também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede o pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. É por isso que as causas das aflições se encontram em nós mesmos e não em Deus. E se não encontramos as causas das nossas aflições, né, das nossas dificuldades nessa vida presente, ela muito provavelmente decorre de uma existência pretérita. É o que nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, quando nos esclarece, né, sobre as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, né? Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, ao invés de dizermos: por que eu estou passando por essa dor, Deus? Não dizemos: por que não eu? Né? Porque só o outro sofre. Por que eu não posso também passar pelo momento de dor, que é, muito provavelmente, uma dor que irá me beneficiar? Porque só os outros passam por dificuldades e eu estaria isenta de qualquer prova? É bom que fique claro que não estamos fazendo apologia ao sofrimento, dizendo que temos que aumentar nossas dores, né, para sermos bem-aventurados, que temos que provocar ou alimentar situações de sofrimento para ficar bem aos olhos de Deus. Jamais. Contudo, como passaremos por provas e expiações na terra, como Jesus nos alertou, é importante entender por que se sofre, a fim assim de melhor agir diante do que foi inevitável. Nos aconselha Leon Denis, né, o seguinte: aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação. Associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, né, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres a teu turno um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque a aceites, por tua confiança no futuro. Exaltemo-la antes com vistas e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. E é assim que devemos encarar a dor, ainda que não nos seja fácil, né? Antônio César Perry de Carvalho conta no seu livro Chico Xavier, o Homem, a Obra e as Repercussões, que certo dia, estando ao lado de Chico e outros colaboradores dele, né, quando Chico entregava pães e dirigia palavras de bom ânimo a alguns necessitados, em um determinado momento uma pessoa reclamou sobre a saúde. Chico então fez um rápido comentário para aqueles que estavam ali lhe rodeando, chamando a atenção para o fato de que ele não era privilegiado, né? Disse Chico: na minha infância sofria castigos físicos aplicados pela minha madrasta. Ainda jovem fiquei cego de um olho e tenho muitas dores e trato o outro há muitos anos. Submeti-me a algumas cirurgias médicas
e há pouco sofri um infarte. Um dia, cansado de tantos tratamentos, pedi a forças. Emmanuel apareceu e disse-me: você veio para ser tratado e não para ser curado. Por isso, nem sempre o que pensamos ser um mal, em determinadas situações que enfrentamos, é de fato um mal. Como diz o povo, pode até ser um livramento. Pensem aí, quantas coisas pensávamos ser um mal, em nossas vidas, e passou o tempo e vimos que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a gente. No Livro dos Espíritos, quando se fala dos flagelos destruidores, por exemplo, temos a questão 737 que diz: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? A resposta é: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do espírito, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não julgueis senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas estes transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que exigiria séculos. E eis que numa harmonia muitas vezes incompreensível ainda para a maioria de nós, vemos a lei de destruição andar ao lado da lei do progresso e da lei de amor e as outras leis divinas que nos levam ao avanço espiritual. É assim que o que chamamos de destruição não é senão a transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, como vemos na questão 728 do Livro dos Espíritos. Se ampliarmos o nosso olhar, vamos perceber em muitas situações vivenciadas que nem todo mal é mal, mas é um grande bem que não conseguimos compreender. Por nossa percepção, não conseguir ainda alcançar as razões de Deus, por nossa consciência ainda estar em processo de despertamento, por estarmos ainda muito apegados aos bens materiais, pela nossa própria ignorância em relação às leis divinas e em relação à imensidão da vida espiritual. No livro Consolador de Chico Xavier e Emmanuel, na questão 241, verificamos: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? A resposta que se tem é: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida no infinito. E é assim que a dor quebra a rigidez de nosso espírito endurecido pelo orgulho e pelo egoísmo. Nos ensina a amar, a olhar o outro com benevolência e empatia, a agir com justiça, nos aproxima de Deus e nos ensina a respeitar as suas leis universais. Mas lembremos também que nem toda a dor que nos surge sinaliza que fomos, digamos assim, a pior pessoa em outra encarnação. Algumas dores são escolhidas até pelos espíritos para uma evolução mais rápida, Outras por missão, como um espírito que se coloca como exemplo para outros, como fez até o próprio Jesus para a humanidade, num grau, claro, muito mais elevado. Dessa maneira, diante das adversidades, diante da dor, é importante também que a gente busque alguns recursos para nos fortalecermos. Utilizemos a prece, como esse recurso de fortalecimento para o nosso espírito. A prece sincera, ela vai nos sintonizar com os bons espíritos que virão dessa forma em nosso auxílio. A caridade também é importante, porque saímos, nem que seja um pouco de nós mesmos, e ao fazermos esse movimento de sair de nós mesmos, percebemos que a nossa dor talvez não seja tão grande quanto a gente imaginava. Não que tenhamos que invalidar ou menosprezar o que a gente sente, não, mas que possamos tirar um pouco o foco da dor que estejamos passando e olhemos a vida com mais gratidão,
Olhemos as inúmeras bênçãos que temos em nossas vidas, né, no dia a dia, no nosso cotidiano, e que não nos damos conta, porque a gente está numa vida corrida, a gente não percebe as bênçãos e as coisas maravilhosas que Deus nos dá a todo momento. Às vezes a gente fica pensando que tem que acontecer alguma coisa grandiosa, mas as coisas pequenas, simples do dia a dia, né, são também importantes e significativas, e são bênçãos de Deus também. E olhar a vida com gratidão, independente da dificuldade que a gente esteja passando, é transformador. Devemos ser sempre gratos a Deus pela vida, né? Porque somos capazes, sim, de transformá-la. Deus sempre dispõe dos recursos que precisamos para tornar a nossa existência melhor, menos sofrida, né? Mesmo porque Deus deseja que busquemos o amor sempre, para evitarmos novos e antigos sofrimentos. Jesus sempre dizia àqueles que curava que não voltassem a pecar, porque sabia o Cristo que o erro persistente poderia levar o ser espírito a dores iguais ou até maiores do que ele já tinha vivenciado. Com isso, né, meus amigos, finalizo a nossa reflexão com as palavras de Leon Denis, como um conselho para a gente mesmo. Vós todos que vergais sob o peso do fardo de vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Lembrai-vos de que nada sucede debalde, nem sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, de nosso passado, e abrem-nos os caminhos do céu. O sofrimento é um iniciador. Revela-nos o sentido grave, o lado sério e imponente da vida. Esta não é uma comédia frívola, é a luta para a conquista da vida espiritual. E nessa luta, o que há de maior é a resignação, a paciência, a firmeza, o heroísmo. Assim, meus amigos, diante da dor e da aflição, confiemos sempre em Deus. Confiemos no Cristo e sua legião de espíritos abnegados, que nos amparam, consolam e nos socorrem o tempo todo, todos os dias. Não percamos a fé nisso e passemos pela dor, sempre exercitando os ensinamentos do Cristo. Muita paz a todos.